Quais os primeiros passos para começar a investir? Assista esse vídeo e entenda na prática como começar. O objetivo desse vídeo não é esgotar o tema como começar a investir, e sim te explicar os primeiros passos, te dar orientações para começar. A minha ideia aqui é te dar sugestões básicas e práticas para você que está começando. Antes de mais nada, é importante você definir o porquê você está investindo. Quais são os seus objetivos? É normal que as pessoas não tenham, às vezes, objetivos específicos, com datas específicas. Tem gente que investe pensando no futuro, na aposentadoria, em um dia comprar um imóvel. Não tem problema se esse for o caso. É importante que você tenha o horizonte de tempo do uso do dinheiro, mesmo que esse horizonte de tempo seja um prazo bem longo. É natural, se você for novo de idade, por exemplo, que você não saiba exatamente quando você vai se aposentar ou se de fato você vai comprar um imóvel. Mas é fundamental que você tenha o porquê. Qual é o seu objetivo com o investimento? E por que isso é importante? Porque é a partir do horizonte de tempo que nós vamos pensar o tipo de investimento mais adequado. Cada tipo de investimento é ideal para um horizonte de tempo diferente. E casar o tipo de investimento, a liquidez desse investimento, com o quando você vai precisar do dinheiro, com certeza vai te dar tranquilidade ao longo da sua jornada. Mas e na prática? Como começar? Antes de tudo, você tem que montar a sua reserva de emergência. Eu imagino que você já tenha escutado isso várias vezes e não tenha nada novo. Mas e aí? Como é que você faz isso? A reserva de emergência, por definição, é um investimento de alta liquidez e baixa volatilidade. Isso significa que você consegue resgatar o seu dinheiro rápido, sem perdas esperadas, e que ele vai oscilar pouco ao longo do tempo. Então, o seu primeiro investimento ele tende a ser mais conservador e com um horizonte de tempo de curto prazo. Uma emergência não avisa quando vai acontecer, então é super importante que você tenha esse dinheiro separado. Atualmente, as plataformas de investimento têm diversas opções que servem como reserva de emergência. Mesmo nos grandes bancos, você tem algumas opções que são minimamente aceitáveis também para constituir esse tipo de investimento. Eu faço a minha reserva de emergência através de fundos. Tem muita gente que usa LFTs, que são os títulos públicos chamados Tesouro Selic. Tem gente que usa CDB de liquidez diária. Não tem problema, porque as características vão ser as mesmas. Se você optar por fundos, escolha fundos com resgate, ou seja, com liquidez, em D0 ou D1. Isso significa que, quando você pedir o resgate, você vai receber o seu dinheiro no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acho que ter liquidez D1 é suficiente para a reserva de emergência. Por quê? Porque fundos D1 tendem a ser um pouco melhores que os fundos D0. Mas aí fica uma opção de cada um. Além disso, eles têm que ser fundos de baixa volatilidade. No máximo, uma volatilidade de 1%, idealmente abaixo disso. Você consegue essa informação de volatilidade na lâmina do fundo. Todo fundo tem uma lâmina e você tem todas as características lá. E quanto colocar na reserva de emergência? Eu acho que 6 meses do seu custo mensal é suficiente para esse tipo de investimento. É natural que a reserva de emergência tenda a render um pouco menos do que os seus outros investimentos. Até porque, quando nós pensamos no triângulo de investimentos, nós estamos escolhendo menos volatilidade, mais liquidez, abrindo mão de um pouco de retorno. Então, não é ideal que você tenha um excesso de aplicação na sua reserva de emergência. É claro que dentro da sua carteira de investimentos, você pode ter outros fundos com liquidez em D1, com baixa volatilidade e que andem da mesma forma que a reserva de emergência. Mas é fundamental que você separe as caixinhas. Você saiba qual é a sua aplicação de reserva de emergência e qual é a sua aplicação dentro da diversificação da sua carteira. Então, feito o primeiro passo, constituída a reserva de emergência, nós vamos partir para os objetivos. E aí você vai definir quais são os prazos dos seus objetivos. Você pode ter objetivos de até 1 ano, você pode ter objetivos de 2, 3, 4 anos, objetivos para mais de 5 anos. Por que é importante definir isso? Como eu falei, para que você adeque cada tipo de investimento. Então, objetivos de prazo menor do que 1 ano
O ideal é você aplicar o seu dinheiro em produtos de baixa volatilidade, ou seja, eles vão oscilar menos. Objetivos de médio prazo, 2, 3, 4 anos, você pode colocar, por exemplo, em fundos de média volatilidade. Objetivos de prazo mais longo, além de 5 anos, você pode escolher ativos que oscilem um pouco mais ao longo do tempo, porque nesse caso você também vai buscar um retorno maior ao longo do tempo, no longo prazo. Como eu falei no início, o objetivo desse vídeo não é esgotar o tema como começar. No meu próximo vídeo eu vou falar mais sobre os horizontes de tempo e os tipos de investimento adequados para cada um. Se ficou alguma dúvida com relação a esse conteúdo, escreva aqui nos comentários. O meu objetivo é te ajudar a começar.